E aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar a função de planificar do eCut 7. Lá no canal tem o do eCut 6, né? Daí às vezes o pessoal fica com dúvida porque mudou a interface, né? Então vamos revisitar essa função, né? E explicar o que mudou, o que tem de novo, né? Então eu peguei e criei esse letreiro aqui, ó. Que é legal, que tem curva, linha reta, coisas internas, né? E depois eu tenho um outro aqui do lado que é para mostrar um tipo de problema que pode acontecer, tá? Então, o que acontece? O eCut, para a letra, assim, essa é uma letra simples, tá? Ele vai funcionar bem, tá? Agora, quando tu pegar coisas muito complexas, com muita curva, muita coisa quebrada, assim, muita pecinha, linha pequena, isso não é bom, tá? Então, nesses casos, tu tem que dar uma trabalhada no teu vetor, né, para daí vir para cá, tá? Então aqui peguei uma letra, né, normal, vamos selecionar ela. Vamos entrar aqui, né, planificado, tudo em português, né. Então a gente tem aqui 3 abas agora, né, um pouquinho diferente de como era lá no eCut 6. Temos o modelo 1, que normalmente é quando tu tem material que vai ter espessura, né. Daí é aquela, vamos aplicar aqui, é aquela letra onde tu vai ter os recortes, né, os rebaixos, né, e para fazer as dobras, né. Modelo 2 é um outro tipo, tu tem a opção assim de fazer via canto, canto 1, canto 2, né, onde um vai ter rebaixo, outro não, né. Aqui seria olhando de cima a letra, né, por onde tu encaixou ela, né. E o modelo 3 é material sem espessura, né, que daí tem umas outras coisas aqui que o pessoal talvez goste, que eu até acho que essa função aqui, cobra, podia ter lá no modelo 1, mas ok, não temos, vida que segue. Então o que tem aqui? Primeiro eu vou desligar tudo isso aqui, vou dar um aplicar. Aqui na profundidade é quanto profundo eu quero que seja a minha letra, né? Então aqui eu disse que ela é 100 milímetros de profundidade. Aqui na espessura do material, por exemplo, eu vou fazer usinagem lá de PVC, ACM, alguma coisa assim, né? Daí tu vai ver lá, o meu material tem 10 milímetros, coloca aqui. E aqui no raio de curvatura externa e raio de curvatura interno é sempre, no mínimo, o mesmo valor da espessura do material ou maior. Isso aqui está diretamente ligado com as compensações que o software vai criar para conseguir fechar o contorno certinho na peça. E isso aqui, pessoal, é na base do teste, tá? Criar tampa, depois falamos, aqui também depois falamos. Usar o comprimento da borda é, por exemplo, assim, vamos dizer que o meu material máximo de comprimento dele é 1 metro. Se tu marcar isso aqui, ó, e tu tiver uma peça que seja mais de 1 metro aqui de comprimento, né, esse contorno, né, o que ele vai fazer? Ele vai separá-la para ti. Ó, aqui deu até 1 metro, então eu vou criar uma peça. Agora começou a outra. Eu normalmente deixo desmarcado, mas pode usar isso, né. E aqui, compensação da curva de material. Depois eu vou fazer um teste prático para mostrar o que ela causa, né. Aqui o ângulo mínimo de processar, aqui o pessoal tem que tomar cuidado. Que vem, por exemplo, ó, aqui está em 10, tá? Eu vou dar um 90 graus aqui, vou dar um aplicar. Não mudou nada. O que acontece? Eu percebi que tem um bugzinho aqui, tu tem que colocar o valor, sair da função e entrar de novo. Por exemplo, 90, vou cancelar, vou entrar de novo e vou dar um aplicar. O que aconteceu? Ó, tem bem menos pontos. Eu estou limitando o local onde ela vai poder fazer os rebaixos. Eu estou dizendo, só faz isso se for um valor maior que 90 graus, entendeu? Agora se eu botar 10, ó, normalmente o padrão é vir 30, tá? Dá um aplicar, ó, nada aconteceu. Cancela, entra de novo e aplica. Agora apareceu. Então, cuidado aqui, tá, pessoal? Agora ele colocou mais pontinhos, ó, mais rebaixos. Vamos dar um ok aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, a gente está com compensação de curvatura em 0,5, tá? Vamos dar um ok. Beleza, criou aqui a minha tampa. Minha tampa não, minhas laterais, né, da peça, né? E agora vamos pegar ela aqui, ó. Eu vou pintar ela de vermelho. Agora eu vou entrar aqui de novo, ó. E vou alterar aqui a compensação. Vou botar aqui o valor que vai de 0 a 1. Tu pode pegar e botar tipo, tava 0,5, podia botar 0,1. Funcionaria.
Eu vou botar 0 para ficar um pouquinho maior a diferença. O bom seria botar 0 e 1, mas vamos ver o que acontece. Aplica e dá um OK. Ó, quando eu coloquei um valor menor, ela não compensou para ficar menor a peça. Então, o que aconteceu? Essa minha peça aqui, ó, em alguns lugares ficou maior. Normalmente é assim, ó. Quando é externo aqui, ó, vamos pegar o E aqui, ó. Quando é a peça externa, ela compensa para ficar maior. E quando é interno, ó, ela compensa para ficar menor. Onde é que ela ficou aqui, ó? Puxa para o lado aqui, ó. Entendeu? Então a compensação é invertida se é externo ou se é interno. Certo? Tava 0,5, botamos 0, agora vamos botar 1. Aplica, OK. Agora mudou. Agora a peça interna do E ficou mais comprida e a peça externa ficou um pouquinho menor. Tá? Isso é teste. O que eu recomendo? Pega uma letra, por exemplo, uma letra E, um S, um M e faz ela. Até o recomendado lá no site é usar 0,5 para PVC, tá? E daí tu faz o teste, daí tu vai pegar e vai tentar montar ela e tu vai ver. Ah, ficou maior, ficou menor, daí tu mede aqui, né? Tu vem aqui na função do seleciona a peça, né? Tem que separar ela, obviamente, né? Daí tu pega a peça, daí tu vai ver que ela tá com 630. Se eu vier nessa aqui, ó, vou separar também. Ela está com 620 e essa está com 630, uma diferença grande, né? Ou seja, isso aqui vai alterando aquela compensação. Daí tu vê, ah, faltou um pouquinho. Daí tu vai lá, altera, manda gerar, e daí tu vem aqui e seleciona a peça. Ah, chegou mais ou menos perto do que eu queria. Daí tu faz um teste de usinagem. O interessante, depois que tu terminou, por exemplo, criei aqui um padrão, esse aqui ficou perfeito. Tu pode vir aqui, né? Clica em adicionar e cria. Daí tu bota aqui, esse aqui vai ser o PVC, deixa eu botar a letra maiúscula, PVC, traço 10 milímetros. Salva ele. Próxima vez que tu vier aqui, ó, tá aqui, ó. É só pegar e clicar. Já vai puxar todas as configurações. Isso é muito bom. Eu, inclusive, recomendo vocês tirar foto disso aqui, anotar esses valores, porque eventualmente, dá um problema no PC e tu perde isso, né? Esses valores. Já teve cliente que entrou em contato comigo falando, não tem como recuperar. Ó, se tu formatou o PC, não tem, né? Isso aqui não fica salvo na nuvem, né? Então, faz um print disso aqui, tira a foto e grava que isso aqui o pessoal, às vezes, teve cliente que chegou a fazer uns 20, 30 cortes até ficar perfeitinho a letra. E isso vai mudar, às vezes, de espessura de material, vai mudar para o tipo de material que curva, que não curva, né? Bem ou não. Tá, seguindo aqui. Vamos apagar tudo isso aqui que eu fiz, dá um Ctrl Z. Acabou? Aí. Vamos de novo. O que tem aqui? Criar tampa automaticamente. Vamos marcar ela. Aqui vamos voltar para o 0,5. Aplicar. Dá um OK. O que seria a minha tampa? Ó? A minha tampa, ela pegou e criou isso aqui, ó. Ela criou a minha linha externa, que é igual à linha externa que está aqui, com uma diferença. Puxa pro ladinho aqui, ó. A minha letra original é aqui, ó, afiada. Tá vendo? Então aqui ela criou um ponto de dobra. Daí, para compensar isso, ela fez ela curvada, né? Entendeu? E daí o que acontece? Vamos puxar aqui para cima para ficar melhor de visualizar. Deixa eu clicar aqui. Aqui na minha letra, ó, aqui tem os pontos de início, tá? Onde está dizendo que vai começar. Essa é uma outra coisa que eu posso mostrar para vocês. Se eu, por exemplo, quisesse que a minha letra começasse aqui, tu clica com o botão direito, ó, e pedir. E clica em definir o primeiro ponto. Ela muda para cá. Entendeu? Outra coisa é o que é essa opção que tem aqui, ó. Nó suave, nó afiado. Nó suave é quando tu vai fazer a peça dobrada ali, né? Então ela vai criar uma curvatura. Se eu botar um nó afiado, eu estou dizendo que aqui ela vai terminar reto e vai começar reto. Vamos cuidar a letra M, o que aconteceu? Ó. Ela fez uma separação. Isso é o nó afiado e isso é o nó suave. Nó suave, nó afiado. Certo?
Vamos cancelar aqui. Então o que aconteceu aqui, ó? A letra começou aqui. Se a gente olhar aqui, ó, a parte externa está curvada. Essa parte interna seria onde tu faria a tua linha para rebaixo, né? Onde tu vai encaixar a tua letra aqui, né? Pela espessura do teu material. Mas o que aconteceu aqui, ó? O E-Cut ele não arredondou essa parte interna. Eu vou ter a minha peça dobrada aqui, ele não arredondou. Aqui ele arredondou também. Basicamente aqui no B ele não arredondou aqui. Isso tu vai ter que pegar e arrumar manualmente esse arredondamento, tá? Aqui no M aconteceu algo parecido, ó, ele não arredondou essas partes internas, né? Deve ficar ruim para ti quando fizer a dobra, né? Por causa desse rebaixo que vai estar encostando com a tua peça, né? Aqui ele fez certo, aqui ele fez certo. E daí por que aconteceu isso? É porque essa ferramenta, ela é baseada na ferramenta de contorno do próprio Corel. Eu vou mostrar o que aconteceu aqui, ó. Vou pegar a letra B aqui, vamos separar ela, né? Divisão esperta, ok. Então tá, e a gente vai vir aqui nela. Aqui a gente teve um offset da linha para dentro que foi de, deixa eu ver aqui, espessura do material 5 mm. Então aqui a gente tem 5 mm. Vamos fazer a mesma coisa nessa letra, só que vamos usar a ferramenta de contorno do próprio Corel. Clica na letra aqui, ó, contorno. E daí vamos dizer que a gente quer um contorno para o lado interno, de 5 mm. Canto esquadria. Na verdade é só um offset, né? Então, ou vamos pedir que a gente quer arredondado. Vamos dar um aplicar, ver o que acontece. Tu viu? Eu pedi arredondado, aí mesmo assim ele não arredondou, ó. Aqui ele arredondou, tá vendo? Aqui ele fez certinho, mas aqui ele não fez. É uma coisa do Corel, e como a ferramenta se baseia nas funções do Corel, o bug vem junto, tá? Eu estou usando a versão 2022 aqui, tá? Então é por isso que acontece isso. E daí aqui não tem jeito, vai ter que pegar e arredondar manualmente. O que dá para fazer, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z, Z de novo. Tá. Aí. Vamos separar essa peça aqui, vamos desagrupar. Puxar para o lado aqui, ó. É pegar a peça aqui e arredondar. Aqui deveria ser linha reta, né? Tem a opção aqui do que vai funcionar bem para essa letra é fazer aquele arredondamento que eu mostrei para vocês anteriormente, que é o forçar fillet, né? 5 mm. Dá um ok, ó. Ele arredondou aqui embaixo também e arredondou aqui em cima. É o jeito que eu descobri que tem, né? Mas eventualmente tu pode entrar ali numa função, talvez do próprio Corel, que faz só o fillet aqui. Deve ter uma função que faz isso. Então é o problema que tem do próprio Corel, né? Que ele não consegue arredondar e daí essa função segue adiante. Então aqui vocês vão ter que arrumar manualmente quando o sistema não conseguir arredondar. Aqui no S aconteceu a mesma coisa, ó. Estranho que a linha externa ele arredondou, mas quando ele fez o para dentro, né, o offset para dentro, ele não conseguiu arredondar. Em alguns casos ele faz, tipo aqui, como foi um offset para fora, ele fez, né? Aqui foi um offset para dentro, aqui ele não fez. Aqui ele fez certinho e aqui não. Ok, pessoal? Então tá, vamos seguir. Vamos apagar isso aqui. E vamos apagar isso aqui. O que mais tem aqui, ó? Apliquei. O que é esse arredondar objeto experimental? Eventualmente, aqui para mim não vai dar problema nenhum. Aqui o que ele diz? Ele está te mostrando onde é que ele está alterando a curvatura, né? Da linha, né? Para ficar bom, né? Então ele pegou todos esses cantos e está mostrando, né? Eu particularmente não vi nada de diferente quando eu clico em arrumar ou eu não clico, ó. Porque se eu deixar assim, der um ok, ele vai mostrar essa peça assim. Agora se eu marcar ela aqui, ó,
e der um aplicar, e der um ok, ela ficou igual a peça, a de cima aqui, ó. Vamos pintar ela de verde para ficar fácil. E se a gente olhar ela aqui, ó, ela tá igual aqui, ó. Não mudou nada. Vou botar ela aqui por cima, ó. Ó, ela não mudou nada de uma peça para outra, ó. Então, basicamente ele é só para mostrar para ti que onde que ela vai fazer os arredondamentos quando gerar a linha externa, tá bom? Tá. Vamos mostrar o que é aquela parte das ferramentas ali. Apagar isso aqui, apagar isso aqui. Selecionar tudo. Tu tem aqui, ó, usar o diâmetro da fresa. Está desmarcado. O que acontece? Ó? Vamos observar aqui, ó. Não está marcado e está assim, ó. Se eu clicar em usar o diâmetro da fresa e der um aplicar, vou desmarcar que não deu para ver. Ó, percebe aqui, ó. Vou desmarcar agora. Vou marcar. Apliquei. O que aconteceu aqui, ó? Ele gerou mais linhas. Para que servem essas linhas? Vou desmarcar para te ver. Quando eu marco esse diâmetro da fresa aqui, ó, a do rebaixo, 6 milímetros, está sendo levado em conta aqui, ó. Vamos dar um ok. Vamos vir aqui nela aqui, ó, para ver melhor. O que ele... Vou fazer inclusive um negócio aqui, ó. Aqui ele criou um quadrado, ó. A fresa vai baixar aqui, vai cortar aqui pelo meio, tá? E daí o que isso significa? Vamos pegar e vamos medir quanto que ficou aqui, ó. Ó, tem 17. Se eu pegar e usar a fresa de 6 milímetros que eu estou usando, para usinar aqui, ele vai usinar 6 aqui, né? Porque vai pegar pelo meio, né? A não ser que lá no teu CAN, né, tu pedisse para fazer a compensação para dentro. Mas mesmo assim ela não ia tirar todo o material, porque tem 17. Se eu botasse a fresa para dentro, ia cortar 6 aqui, dá 12, né? Ia faltar 5 milímetros no meio. Então essa compensação do rebaixo é exatamente para garantir que ela vai criar mais linhas o suficiente para contemplar... Opa, aqui. Exatamente para contemplar da fresa, tirar todo o material que ficou lá, ó. Então ela criou mais linhas, ó. Tá vendo? Ficou um zigue-zague aqui, ó. Vou dar um ok. Ó. Agora se a gente pegar e medir aqui, ó, daqui até aqui, ó, ficou com 6 milímetros. Então ela vai pegar aqui e vai tirar todo o material, né? 3 para cá, 3 para cá. Daí quando vier aqui vai cortar 3 para cá, 3 para cá. Daí ela vai tirar todo o material na hora de fazer a usinagem. Então ela já criou esse percurso para ti, tá? Agora vamos ver o que é a compensação. Oh, fechei a janela. O que é a compensação do corte? Vamos dar um aplicar. Então tá, vimos o diâmetro da fresa de rebaixo é para criar mais linhas na hora de fazer o rebaixo. O diâmetro da fresa de corte é do nosso corte externo. Vamos desmarcar, vamos dar um aplicar, vamos dar um ok. Vamos apagar isso aqui. E vamos fazer um outro aqui agora. E vamos marcar que eu quero usar o diâmetro da fresa. Aplicar, ok. O que ele fez aqui? Ó. Essa que eu criei agora, a original. Qual que era a original? Não lembro agora. Tá aqui. Vamos puxá-la aqui pro lado, para ficar fácil de visualizar. Puxar para cá. Aí. Apagar aqui e vamos gerar outra. Deve ficar fácil de vocês verem. Então tá, agora eu vou usar a compensação. Aplico e dou ok. O que aconteceu? Ó? Então tá, ó. Essa aqui é a original. Eu estou considerando, eu não estou fazendo compensação pelo tamanho da fresa. Por exemplo, se eu mandasse a minha fresa cortar exatamente pelo meio, né, sem fazer a compensação lá no CAN, ela ia cortar no meio,
e a minha profundidade de peça e comprimento ia ficar menor. Aqui eu compensei. O que ela fez? Ela botou 3 milímetros para cada lado, então ela compensou o diâmetro da fresa. Se eu pegar essa peça aqui, ó, tentar puxar para o meio aqui, ó, vocês vão ver que no comprimento também alterou. Ó, ela está maior, exatamente já compensando o diâmetro da fresa. Veja bem, se tu já fizer essas compensações no teu software de CAM, seja o Aspire ou seja o ArtCAM, tu não precisa usar isso, tá? Porque inclusive lá no Aspire, como aqui gerou um retângulo, tu pode usar aquela função de pocket, né, que dela faz um raster dentro, né, e usina. Então, são jeitos de fazer a coisa, tá? Daqui a pouco, se tu quiser usar a função de G-Code aqui do próprio Cut, daí tu já deveria deixar lá meia preparada e daí tu sempre considera que tu vai usinar pelo meio da linha, até ficar mais fácil, tá? Agora, se tu quer mandar lá pro CAM, daí tu só tem que tomar esses cuidados, tá certo? Vamos continuar aqui então. O que mais aqui? Selecionar. Tá, por enquanto só mostrei a da 1. Tá, aqui eu já passei tudo, então. Falei dos probleminhas, tá, total. E é aqui, né, pessoal? Então, toma cuidado com esse ângulo mínimo a processar. Cuida aqui com esses raios de curvatura, que também influenciam no tamanho da peça. Vocês podem testar. Agora vamos pro modelo 2 aqui, ó. O modelo 2 eu vou passar rápido, porque não sei se tem muita gente que usa, mas pode ser interessante. Profundidade, mesma coisa. Espessura do material, mesma coisa. E daí aqui tu vai ver que aqui eu não consigo clicar, mas aqui eu consigo, ó. Vamos usar primeiro o canto 1. E também tem uma compensação de curvatura, que vai de 0 a 1. Ela vai fazer a mesma coisa que essa compensação aqui, ó, de aumentar ou diminuir a peça. Tá vendo aqui que eu estou vendo a peça por cima, né? Se eu der um aplicar, ela fez tudo borda afiada, ó. Então, cada pecinha aqui, ó, essa é a parte do E interno aqui, ó. Essa aqui é a que vai curvar. Então, ficou tudo separado, né? E a mesma coisa, se tu usar essas compensações, tu vai ver que a peça vai ou aumentar ou diminuir, dependendo se ela for interna ou externa, tá vendo? Daí nós temos a opção de canto 2, que seria esse tipo aqui, ó, que ela fica unida, né? Como se tu fizesse ela continua, vai ter uma usinagem, tu vai quebrar ela. Ela vai ficar diferente. Daí, quando eu habilito o tipo de canto 2, a gente tem a opção aqui, ó, estender nós. Ops. Mas por que eu não estou clicando? É o tipo 1? Ah, tá, desculpa. O tipo 2, eu não consigo clicar. O tipo 1 é onde eu clico. Tá, vamos mostrar primeiro o tipo 2. Eu vou dar um aplicar, que é esse aqui, tá? Ele vai ficar unido. E a mesma coisa, tu pode pegar e fazer compensação aqui. Ela aumenta ou diminui. Vamos voltar para o canto 1 e vamos mostrar o que é esse estender nós, que nem eu sei direito o que é. Vou dar um aplicar. Vamos desmarcar o estender nós. Ele deu uma pequena alteração de tamanho. Vamos voltar aqui. Eu acho que ele estende o nó aqui atrás. Vou botar não. Não. E vamos... essa aqui eu não vou saber explicar muito bem para vocês. Mas se alguém quer fazer esse tipo de letra, pode testar. Vamos ver no avançado o que muda. Eu não sei. Essa aqui, modelo 2, particularmente nunca ninguém fez. Eu não vou saber explicar para vocês. Mas se alguém achar interessante, pode fazer. Eu vi que muda alguma coisa visualmente. Na verdade, teria que pegar e fazer isso. Canto 1, vamos botar um estender nós, aplicar, dar um OK. Agora vamos pintar ela de vermelho. E agora vamos fazer de novo. Só que vamos estender os nós. Vamos dar um aplicar, vamos dar um OK. Ó. Em alguns lugares ela ficou maior, ó. Que deve ser na parte do... quando é peça interna ou peça externa. Ela fica toda quebrada.
Mudou até bem a posição, porque ela ficou maior em alguns lugares. Ó, aqui está maior, aqui está maior. Aqui não sei, tá um pouquinho maior, ó, tá vendo? Ficou um pouquinho deslocado. Vamos puxar para o lado aqui. Não é essa. Essa aqui. Agora vamos pegar e vamos marcar a opção de avançado. Aplica, ok. Ó, também, algo ficou maior. Maior eu não sei, aqui ficou meio deslocado. Ficou um pouquinho maior, ó. Então essa aqui eu não, ó, até ficou maiorzão aqui para trás, ó. Eu acho que é para estender na hora de fazer a montagem na parte de trás da peça. Tá. Essa aqui eu vou ficar devendo para vocês. Se alguém souber como é que faz esse tipo de letra, pode postar aí nos comentários. Agora, vamos para modelo 3. Esse aqui foi um que sofreu bastante alteração. Vamos botar também aqui profundidade de 100. Sobreposição vou deixar zerado, legenda sem nenhuma, aqui eu vou deixar sem flange, tamanho, aumentar ângulo e tolerância. Aqui vai de... Aqui dá para ir até, acho que é 25, se não me engano. Clica. Não, dá para botar mais. 100? Não, 50 é o maior valor. Tá, vamos deixar 0 aqui. Então tá. O que é esse aqui? Esse aqui é quando o pessoal faz letra caixa que usa material bem fininho. Daí pode usar esse. Tem bastante gente que usa. Então esse é o padrão. A profundidade de 100. Sobreposição está zerado. Essa sobreposição é para criar um material aqui na parte de trás. Ó. Vamos botar um valor aqui de 10. Ó. Presta atenção aqui. Ó. Opa, presta atenção aqui o que vai mudar. Vou dar um aplicar. Ela aumentou aqui para trás. Ó. Vou botar, deixar uns... Usa essa linha aqui de cima como referência. Vou botar 0 aqui. Ó, tá vendo agora? Ela ficou aqui alinhada. Vou botar um valor maior para ficar mais fácil de ver. Vou botar 50. Ó. É só para ter uma sobreposição quando chega lá no final, tá? É só isso que muda. Daí uma coisa que o pessoal gosta é essa questão da legenda. Ó. Sobre a direita. O que ele vai te dar de informação? Ele vai te mostrar qual que é a letra, né, que é a letra B externa, te mostra os pontos, e isso ele te mostra a medida, ó, 647. Daí ele fala, vai dobrar para a esquerda no ângulo de 43. Isso aqui é para quem faz muito manual, sabe? Daí corta a peça e tem que marcar. Isso aqui é bem legal, tem bastante gente que usa isso aqui ainda, que não tem halter e quer fazer com esse tipo de material. Daí aqui na legenda temos na borda. Então, em vez de ter lá, ela mostra aqui, ó. Direita, só que daí faltou a medida, né? Não tem a medida. Deixa eu ver, né? Não tem a medida. Só diz o ângulo e diz para que ela tem que dobrar. E daí tem a opção de sobre a direita na borda. Ó. Então agora ele deixou essa opção, botou os números e daí aqui ainda botou essa legenda, assim, mais informação ainda, tá? Vamos deixar só sobre a direita. E daí aqui tem uma opção que eu já vi gente que usa também, que é isso aqui. O que é esse flange? Ó? Inferior. Aplicar. Daí é agora que a gente vai usar essas opções aqui, ó. Aplicar. O que ele criou aqui? Não criou nada porque a gente está com tamanho de 0. Vamos botar aqui, tem de 100, vamos botar aqui 10 milímetros aqui. Então, aplicar. É isso que ele cria, ó. Só que ficou meio pequeno, vamos botar 20. Só que daí ficou assim, aqui ficou legal, porque é a parte de... Qual que é essa parte? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, essa parte aqui, ó, como começa aqui, ó, é a parte daqui, ó. Quando ela chegou nessa parte aqui, ó, começou reto, daí começou a dobrar, ó. Daí ela começou a criar isso aqui, ó. Seriam para fazer o recorte, para fazer aquela dobra para dentro, tá? Só que ficou muito pequenininho, tipo... Tu não quer tão pequeno assim, daí tu pode pegar e aumentar a tolerância. Vou botar aqui, sei lá, vou botar 10 para ver o que acontece. Ó, ele já faz isso aqui, ó. E esse ângulo aqui é para alterar esses ângulos aqui, ó. Tá em 0, vamos botar, sei lá, 10.
Já aumentou. Vou botar um valor maior, vou botar 50 para ver aqui. Não, 25 aqui é o maior. Ó. Tá vendo? Ó? Ele aumenta. Ó. E aqui na tolerância é para te botar menos. Por exemplo, quero botar, sei lá, 50. Ó, ele já coloca menos. Ó. Ele tem que fazer teste. Então isso aqui é para fazer aquela dobra para dentro. Podemos inverter, dizer que queremos no topo, só inverter o lado, ou a gente pode dizer que é dos dois lados, aplicar. Entendeu? E daí aqui é uma função que a gente tinha pedido um tempo atrás, que era para fazer aquele recorte zigue-zague. Ela tem aqui, aplicar. O que ele fez aqui? Ó? Tem o recorte, tem o zigue-zague. O que acontece? Ele ficou assim meio espaçadão, porque a gente está com uns ângulos aqui muito grandes. Então vamos botar aqui, ó, 0 na tolerância e aumentar ângulo, vamos botar 0 também, o que acontece? Olha o que ele faz, ó. Aqui é a letra B, linha reta. Começou a chegou nesse ponto, que é aqui, ó. Aqui começou a curvar, ó. Ele fez o zigue-zague, ó. Ele vai fazer o zigue-zague daqui, ó, até chegar aqui, ó. Mesma coisa na parte interna do B, ó. Ela começou aqui, depois começou o zigue-zague, terminou aqui, né? E depois fez linha reta. E daí a gente pode também alterar, né? Tipo aqui, esse tamanho é quanto que sobra para fora. Sobrou demais. Até fiz isso para vocês poderem ver, porque às vezes fica meio difícil de ver. Se eu botar 0 aqui, ó, tu nem vê, né? Então eu vou botar aqui um 5 só para ver o que está acontecendo. O normal é o pessoal fazer assim, vou botar 0, né? Cortar bem certinho ali, né? Não perder material e não perder tempo, né? Eu vou deixar aqui com um valor alto só para ficar fácil de visualizar, tá? Mesma coisa aqui, ó, na tolerância. Eu botar, por exemplo, 10, eu diminuo a quantidade de zigue-zague, ó. A 10 foi demais, vamos botar 5 aqui. Ó, ainda está pouco, vamos botar 2. Ó, vamos botar 1. Aqui eu percebi que a gente trabalha com os valores pequenininhos, tá? Então, se eu boto 0, que o mínimo é 0,1, ele bota isso. Então, eu teria que botar, por exemplo, um 0,3. Ó. Daí isso aqui é legal. Isso é uma coisa que o pessoal pedia, a questão do zigue-zague, tá? E novamente, isso aqui é muito teste, tá? Eu sugiro sempre, o pessoal já falou comigo, falou, eu não sei fazer letra caixa, nunca fiz, mas tem o software aqui, então tem que pegar e fazer muito teste antes de pegar e sair produzindo, porque senão vai dar problema. Que nem eu falei, teve um cara lá que fez quase uns 30 testes até conseguir acertar a letra e depois foi só alegria, depois que ele acertou. E não se esqueçam de salvar aqui, né, e principalmente tirar uma foto do padrão que vocês estão usando, tá? Tá, o que mais? Cara, dessa ferramenta era isso. Tomar cuidado com esse ângulo mínimo, né, que ele não atualiza automático, tem que alterar ele, sair e entrar de novo para ele validar, né? Tu viu que esse ângulo a processar, ele tem aqui no modelo 3, né? No modelo 2 e no modelo 1, né? Serve para todos, tá? Certo, agora eu vou pegar e vou mostrar um problema que pode acontecer nessa peça aqui, ó. Olhando aqui rapidamente, essas letras estão iguais à anterior aqui, tá? Só que daí eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Aqui eu vou deixar em 10, né? E eu vou dar um aplicar. Alguns segmentos no objeto causam problemas, eles estão marcados. O resultado pode conter erros, tá? O que tem aqui, ó? Se a gente der um zoom, a gente vai ver que tem um X aqui e um X aqui. O que é isso aqui? Eu fiz propositalmente um segmento bem curtinho, deve ter alguns milímetros, ou talvez nem 1 milímetro. Isso aqui dá problema. Por quê? Como eu botei um ângulo pequeno aqui, ó, 10 graus, eu estou pedindo para ele processar, tanto é que ele marcou de amarelo aqui, tá vendo? E daí tu vai tentar pegar e fazer uma dobra com isso aqui, que ela essa dobra, esse comprimento é menor que a espessura do teu material, tu vai ter esse problema. Como é que dá para contornar isso? É um segmento bem pequeno, seria a gente aumentar esse ângulo para o sistema não ver ele, para ele não marcar como sendo um ponto de dobra, tá? Vamos fazer isso, vamos botar 30. Cancela, entra. Agora se eu der um zoom aqui, ó, olha, ele não pegou para processar.
Aqui também não pegou para processar. Se eu der um aplicar, ó, ele foi. Porque ele está considerando que só vai dar uma dobradinha ali, né? Vai, como se fosse uma curva, né? Agora, se eu tivesse esse segmento assim, ó, mesmo com 30 graus que não pegou, se eu tivesse esse segmento aqui, ó, muito mais agudo, vamos forçar uma situação aqui, ó, para vocês entenderem. Vou botar mais um ponto aqui, mais um ponto aqui, e eu vou puxar para cima. Acho que isso aqui não vai funcionar, ó, porque ficou um ângulo bem grande, né? Só que são segmentos pequenos. Vamos ver o que vai acontecer. Tipo, eu fiz ali um pique para fora, né? É só um exemplo, né, que pode acontecer, tá? Aqui eu forcei a barra para dar problema, tá? Vou aplicar. Ó. Agora dá um zoom, o que fez? Ó. Marcou aqui, ó. Pô, isso aqui deu problema, aqui deu problema, tudo deu problema. Mesmo que eu aumentar, pega só ângulos de 90 aqui. Eu acho que mesmo assim ele não vai fazer, vai dar erro. Ó, agora não pegou. Só que daí ele cortou muita coisa, ó. Por exemplo, aqui no próprio S, ó, ele não marcou. Aqui ele botou aqui como se fosse uma dobra aqui, que ela ignorou, né? Então, esse é um jeito de fazer, só que eu acabei, né, perdendo muita informação para a minha letra caixa. Então, o certo, quando for fazer uma letra, alguma coisa assim que tem muita... seja complexo, né? Seja muita linha, muita quebra, tem que dar uma revisada nela para não ter essas bizarrices aqui. Para conseguir fazer funcionar melhor, né? E no mais é isso. São essas três opções aqui. Essa do modelo 2 eu realmente não sei como usar perfeitamente. Essa que o pessoal tem que testar. Mas eu acho que o principal que o pessoal mais usa seria o modelo 1 e o modelo 3. Outro esquema que acontece. Eu tô acostumado com a interface do eCut 6. Tu pode vir aqui, ó. Isso eu até mostrei já em vídeo. Mudar aqui, eCut 6, dá OK, ó. Clica aqui agora. Quando eu entrar aqui, ó, ele voltou com a interface do eCut 6, ó. Entendeu? Se tu tá acostumado com o eCut 6, não tem problema. Tu tem todas as vantagens do eCut 7 e do eCut 6 no mesmo programa. É só mudar aqui na interface. Tá certo, pessoal? Tanto é que se tu entrar aqui, ó, e dizer que tu quer executar isso aqui, ó, que é o novo, ó, o que ele vai fazer? Ele vai vir para essa interface, que ela se assemelha muito à interface do eCut 7, ó. As opções são as mesmas, né? O diferencial aqui dela tá mais separadinho, né? Espessura de material. Ó. Claro, lá tu não... Ó, por exemplo, eu botei aqui sem usar a espessura do material, ó. Ela fica um pouquinho diferente, ó. Entendeu? Lá tu tem a pré-visualização. Aqui ele faz umas separações. Faz essas marcações aqui, que nem tem lá no eCut. Mas é isso aí. Então, dá para usar as duas opções de interface. Aqui, quando tu altera, né, ele altera todas as interfaces aqui para eCut 6. Não só do Planificar, tá bom? Então é isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, sugestões, passa para mim aí que eu tento fazer um vídeo. Eu sei que esse vídeo ficou bem grande, mas tem bastante função. E já sabe, né? Querendo comprar, entre em contato comigo, vai em português e tem o meu suporte. Certo, pessoal? Valeu!